Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aqui entrando ao vivo. Eu aqui lutando com o Insta. Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma terça aí com vocês. Eu tô rindo porque eu estava aqui bugado nos programas. Então, muito bom dia, terça-feira, terceiro dedinho de prosa aí de 2023, onde vamos estar dando enfoque à saúde mental. Então, é aquele momento que eu peço a vocês, carinhosamente, passa para as pessoas, né? Encaminha para as pessoas que... Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz. Oi, oi, minha mãe, seja bem-vinda! Então, é o momento que eu peço que vocês vão encaminhando para aquelas pessoas que você ama de paixão, aquelas pessoas que você também não ama de paixão, mas acredita num processo de mudança, onde você mudando, ela pode mudar também, onde ela mudando, você também pode mudar e vice-versa, e vamos nessa tranquilidade serena, que é dentro dela que a gente vai aí se transformando, convidando as pessoas a se transformar. E hoje, o nosso tema, gente, é muito, muito importante. Então, esse é o momento que eu fico para baixo, para cima, olhando, para poder encaminhar para as pessoas, lembrando aí que o Instagram é essa máquina que acaba, muitas vezes, não compartilhando no momento em que a gente está ao vivo. Então, vamos chamar aí quem pode vir, quem não pode, paciência, assiste no gravado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que vocês vão aí estar assistindo, mas é sempre um convite para que vocês participem, para que vocês observem, aproveite aí esse momento, um momento curto, né? E quando eu digo curto, o dedinho de prosa está aí nessa perspectiva, nessa promessa, e graças a Deus tem cumprido muito legal, né? Tem sido bastante significativo, tenho recebido muitos feedbacks. Então, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Elô, bom dia, minha mãe, bom dia quem está aqui comigo, quem vai chegar também, que se por um acaso eu não der bom dia de instantâneo. Hoje nós vamos estar falando de uma coisa muito, 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 muito importante na nossa saúde mental, que é relacionamentos. Como é que os meus relacionamentos impactam na minha saúde mental? E a gente vem falando aí, janeiro todinho, de saúde mental, ter esse olhar não só para o físico, mas também ter essa amplitude de que a gente é diversos corpos, né? O corpo mental, o corpo espiritual, o corpo energético, esse corpo de pensamentos, e essa mente pensante que muitas vezes não me abandone. Oi, Saninha, seja bem-vinda. E dentro disso aí como é que estão as minhas relações e como é que as minhas relações impactam nesse meu mundo extrafísico? E quando eu falo extrafísico, que vai além desse meu corpo, que é um corpo que às vezes ele sente, e às vezes ele sente e eu não sei nem por que ele está sentindo. E muitas vezes o meu corpo está sentindo, está trazendo essa carga para o físico, porque eu estou ali dentro dos processos de pensamentos de uma briga que eu tive, de preocupação por uma conta que eu tenho a pagar, muitas vezes por um estresse que eu tive dentro de uma relação de trabalho, por algo, alguma comunicação que não foi bem entendida. E a pergunta é, como é que eu trago isso para a minha saúde mental? Como é que essas relações impactam dentro da minha saúde mental? E isso, lembrando, somos lá seres integrados, sistêmicos, então tudo que eu vivo no trabalho impacta na minha casa, tudo que eu vivo na minha casa, com os meus familiares, também impactam no meu trabalho de forma direta ou indiretamente, quer seja no meu foco, quer seja na minha concentração, ou até mesmo quer seja na minha relação comigo mesmo. Por quê? Porque tudo isso é vocês entenderem que sistemicamente está tudo interligado. Então, quando eu mexo em uma área, automaticamente essa área mexe nas outras.
E dentro desse conceito é a gente entender que aquela célebre frase, né, famosíssima, quando uma borboleta bate a asa lá em Tóquio, a gente sente no resto do mundo. Por quê? Porque é entender que pela frequência a gente vai ser afetado em algum nível, em algum momento, em algum instante, quer seja de forma direta ou indiretamente, quer seja de forma consciente ou inconscientemente. Então, falando de relacionamentos, a cola está aqui, viu? Meus 17% de masoca aqui agradece, lembrando sempre, ó, unhas feitas, então a Cel também contribuiu aí para os meus 37% de rigidez para que eles estejam no recurso, e dentro disso a gente vai seguindo. Então, é a gente ter aquela ideia, dentro dos relacionamentos é onde, em especial, os conflitos acontecem. Dentro dos relacionamentos é muitas vezes onde na maioria das vezes, onde eu vou ter ponto de vista que muitas vezes difere do outro, que muitas vezes não vai de acordo, que muitas vezes traz discussão à mesa, e sempre lembrando, a gente discute ideias, a gente não discute com pessoas. Só que nem todo mundo tem maturidade para entender isso. E entender isso não é só entender no racional, é entender também dentro da vida prática. Por quê? Porque para que a gente entenda isso dentro da vida prática, eu volto e convido todos para o autoconhecimento, independente se é através da terapia, independente se é através de um livro, uma leitura, uma aula. Por quê? Porque entender essa relação comigo, esse me conhecer, vai me posicionar frente a essas relações de forma a dizer: epa, aquele ser ali é alguém que me engatilha em determinado ponto, que toda vez que ele toca nesse assunto, algo em mim dói, que toda vez que aquele determinado momento chega, eu fico inquieta, toda vez que eu me aproximo de fulano, gera um estresse, gera um desconforto, e dentro disso aí como é que eu me trabalho para viver essas relações de forma que a minha saúde mental esteja boa. Entende que isso é uma construção, e dentro desse processo de construção é saber o que é que me afeta, é conhecer o que é que afeta meu campo, é me conhecer ao ponto de saber que eu sou chata para determinados assuntos, que eu não gosto de falar de política, que eu não gosto de falar de determinadas coisas, e me conhecer vai me colocar naquele patamar onde a determinada festinha de família eu vou dizer: que massa, eu passo lá, dou tchauzinho e vou me embora, porque eu sei que se eu ficar ali, o pau vai comer. Então, esse autoconhecimento vai fazer a gente lidar melhor no campo familiar, no campo amoroso e também no campo social. Lembrando que esses 3 campos a gente destrincha aí para o profissional, para os de amizade, para muitas vezes aquela balada, para muitas vezes até essas relações que hoje a gente embute muito dentro das redes sociais, dentro dos sites de relacionamentos. Então, é ter ideia de como é que isso, como essa relação me afeta. Se eu vou ficar pensando demais, se aquela pessoa vai me trazer pensamentos repetitivos, quais são os padrões de pensamentos que aquela pessoa me traz, porque pode ser uma pessoa baixo astral, onde toda vez que eu trago uma demanda, ela me joga ainda mais para baixo, pode, mas também pode ser aquela pessoa que está ali: vamos lá, vai dar certo, converte o pensamento, pensa positivo, verifica, você já analisou isso, aquilo, outro. Então, dentro desse conceito, o quanto eu me conheço para eu me colocar dentro desse ponto onde eu vou gostar de observar esses ambientes para que eu viva as minhas melhores relações. E para que eu viva as minhas melhores relações, eu vou precisar me conhecer, e dentro do me conhecer eu vou saber quais são as ações, situações e circunstâncias que eu vou precisar me preparar. Eu falo muito, né? Aquela festa de família que a pessoa já está preocupada se vai dar certo, se não vai, e eu preciso me preparar a lidar muitas vezes com aqueles familiares que são extremamente desafiadores. E eu estou sempre falando muito na questão dos familiares, assim, por quê?
porque família é o nosso maior contato. E quando eu falo no nosso maior contato, é entender que a família, ela passa, digamos assim, que ela sabe o botão do gatilho que vai apertar em você. Então, ela lhe conhece, ela convive com você, ela sabe o que é que lhe irrita, muitas vezes ela até lhe testa em momentos onde ela quer algo positivo para ela. Então, dentro desse conceito, é como é que eu estou ali lidando. Então, nas relações, quais são os desafios que eu vou viver, entendendo que relacionamentos vai ser esse lugar onde eu vou viver todos os meus possíveis e impossíveis conflitos. Eu vou viver os desafios da comunicação. Então, como é que eu me comunico, como é que eu falo, como é que eu chego a internalizar os meus desejos, respeitando também o meu espaço e respeitando o espaço do outro, e isso dentro de relacionamentos familiares, em especial, às vezes, os mais íntimos, é desafiador. Por quê? Porque nós somos seres diferentes, onde uns gostam de umas coisas e outros gostam de outras coisas. E quando se junta para viver dentro do mesmo ambiente, existe essa dificuldade de comunicação, de desenvolvimento, do que eu chamo muito de intimidade. E quando eu falar intimidade aqui, não é aquela intimidade direcionada para a área sexual. Não é aquela intimidade onde eu vou ter coragem de encontrar quais são as melhores palavras, as melhores formas de dizer para o outro que aquilo que ele me faz não é agradável para mim em determinado momento e circunstância, e vice-versa, abrir esse campo para eu falar e para que eu também escute que em determinadas situações, determinadas posições, e quando eu falo posições, não é posição daquilo, é desagradável. Então, como é que eu tenho essa liberdade de ir e vir, de falar, de me posicionar, de entender que a opinião do outro, que o olhar do outro também é diferente do meu, e como é que eu aceito isso e acolho o outro dentro disso? Por quê? Para evitar estressar a minha saúde mental. Então, comunicação é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vou viver dentro desses desafios é o que eu chamaria de falta de afinidade. É aquele ser que, se você for para um olhar mais espiritual, é aquele ser que nasceu para te fazer evoluir. Ou vice-versa, você também pode ter nascido para fazer ele evoluir, e tá tudo certo disso aí. Então, é ter ideia que muitas vezes a gente vai ser ali tentado, a gente vai ser ali instigado a conviver com pessoas que muitas vezes a gente, para não dizer que está negativo, a gente tem zero afinidade. Então, eu fiz uma atividade num trabalho que eu estou fazendo, e teve uma pessoa que botou lá na roda da vida, no preenchimento da parte família, ele desceu e botou como se fosse negativo. Ou seja, aquele ponto para ele é algo tão pontual, né? É algo que frisa tanto, que machuca tanto, que para ele aquela nota é negativo, não é nem zero, é negativo mesmo. Então, como é que eu desenvolvo essa afinidade com as pessoas que estão ao meu redor? Por quê? Porque nem sempre eu vou gostar de todo mundo, e vice-versa, nem sempre todo mundo vai gostar de mim. E, às vezes, isso aí vai muito também trabalhar com o que a gente chama de comportamento. Eu mesmo sou uma pessoa super entrona, eu sou uma pessoa super mimetona nas coisas dos outros, e não é todo mundo que gosta do meu jeito e tá tudo certo. Hoje eu aprendi a também observar quais são o comportamento das outras pessoas e me filtrar um pouco mais, pedir licença quando eu quero falar, em especial, emanar algo que seja num processo de reflexão. Por quê? Porque o outro também não é obrigado a conviver comigo, então a gente tenta aí trabalhar essa falta de afinidade, que é nosso segundo desafio. Quando a gente chega no terceiro desafio, a gente entra na questão da dificuldade de respeitar as regras básicas de disciplina. E quando a gente fala nas regras básicas de disciplina dentro das relações, a gente vai ali colocar o que a gente chama de respeito,
o que a gente chama de limite, e o que a gente também muitas vezes extrapola com base na nossa insistência, quando a gente não tem essa sensibilidade de observar como é que está sendo a gente no outro, ou seja, como é que está sendo a minha chegada, a minha comunicação, a minha interação no outro, como é que eu observo se eu fui bem recebido ou não, ou se eu sou aquela pessoa chata que mesmo percebendo que eu estou sendo chata para ele, eu sou aquele ser que a gente brinca, que é desafiador, por quê? Porque eu entro ali numa conversa onde eu faço por deboche, onde eu faço para provocar, e dentro disso é entender que se eu estou falando de mim e eu tenho autoconhecimento, eu me retraio, e quando eu falo me retraio é saída pela tangente, porque não vai ser legal comprar aquela briga para a minha saúde mental. Então, tem muito uma frase que diz, eu pago um boi para não entrar na boiada, mas dou uma boiada para não sair da briga. Analisa, será que vale a pena? Às vezes, talvez seja valer a pena de dar uma boiada para não entrar na briga. Então, dar essa boiada para não entrar na briga é entender que eu posso, sim, me resguardar, me dar o direito de não entrar nessa confusão. E quando eu falo de não entrar nessa confusão, é pensando a médio e longo prazo, no sentido de que eu quero estar bem comigo, com a minha mente, com os meus momentos, com os meus processos e tudo mais. O quarto item que eu trouxe aqui, que é algo muito, 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 muito desafiador nas relações, em especial nos dias atuais. E por que eu falo nos dias atuais? Porque hoje nós vivemos aí o auge não só da competição, não só desse processo de crescimento, dessa busca de tudo, é a competição baseada numa ambição. E, quando eu falar nesse ponto, eu estou, sim, direcionado para poder, para promoções de trabalho, para aquele coleguinha que chega do teu lado e é super amigo, mas ele está ali preparado para puxar o teu tapete. Então, é ter ideia que isso vai existir. Nos nossos mundos, vai. A pergunta é o quanto eu me conheço para perceber se essa competição ela é saudável. E por que eu falo de uma competição saudável? Porque a gente sabe, sim, que nós, seres humanos, nós somos seres e a gente é competitivo por instinto, nós somos, sim, até para o nosso processo de crescimento, entrar naquele processo de competição, aquela autocompetição, onde eu busco me melhorar cada dia. E buscar me melhorar cada dia é entrar num processo de competição saudável, onde eu sei que eu vou estar ali dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, buscando ser melhor, sem aquele olhar de autodestruição. E quando eu falo de autodestruição é porque se eu entrar num processo muito competitivo com o externo, eu vou estar deteriorando a minha saúde mental em algum nível. Por quê? Porque eu posso desenvolver aquelas síndromes do achar que todo mundo é contra mim. Então, é ter ideia que dentro desse processo, né, de competição e de ambição, e eu não vou entrar nessa leuma agora, a gente pode até montar uma live para falar sobre isso, direcionado para o crescimento profissional, para o crescimento como pessoa. Por quê? Porque é uma área... Bom dia, bom dia, bom dia, seja bem-vinda. Porque é uma área onde, se eu não tiver cuidado, eu vou enveredar por caminhos de autodestruição. E quando eu falo de autodestruição, é porque quando eu entro nessa competição doentia, eu acabo, muitas vezes, afastando de mim as pessoas que talvez seriam ali as pessoas onde eu iria estar construindo algo saudável. Por quê? Porque ninguém aguenta gente competitivo demais ao ponto de subir, o que a gente fala muito, pisar em cima dos outros. E eu não estou falando aqui da competição
de não crescimento, de não querer crescer, de não querer fazer melhor. Não, é aquela competição onde tende a lhe destruir. E esse processo de competição, ele é tão insaudável, não sei nem se existe essa palavra, mas eu vou ter a ousadia de usar ela aqui. É algo que entra tanto em desequilíbrio. Por quê? Porque quando você está nesse nível de competição, você coloca todo o seu sistema dentro de um processo de autodefesa. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que o meu sistema entende que talvez seja algo a mais, e eu tento sempre me proteger do que vai vir. Então, é aquela coisa que eu faço, mas eu estou sempre no alerta, eu estou sempre com o meu corpo ali, ó, luta ou fuga, mandando ali hormônios de autodefesa num processo de se acontecer isso, eu faço isso, se acontecer isso, eu faço isso. E dentro disso aí é colocar-se num processo de deteriorização da saúde mental. Por quê? Porque a partir da hora que eu jogo esse estímulo no meu cérebro, né, nos meus corpos, eu vou estar ali a todo momento pensando no que pode me acontecer, no que eu preciso fazer, e dentro disso aí a gente vai entrar aí em diversas outras lemas, que é pensamento acelerado, pensamento negativo, né, que o pensamento acelerado já é uma síndrome, ou seja, as pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, quem trabalha muito com isso é Augusto Cury. Então, quem conhece a literatura de Augusto Cury sabe desse processo onde ele trabalha essa questão do pensar demais. Também não é bom, gente. E quando a gente fala pensar demais, é entender que hoje a gente, em busca de uma saúde mental mais tranquila, mais serena, mais segura, a gente tem aí hoje técnicas que é trabalhar a meditação, trabalhar os pensamentos, para que a gente possa desacelerar. Então, dentro disso, os desafios é comunicação, falta de afinidade, dificuldade de respeito e essa competição doente. E para isso eu vou falar aqui de forma bem rápida por conta do horário, mas a gente pode ir discutindo isso aí ao longo da semana. Por quê? Porque semana que vem nós falamos sobre pensamento e no dia 31 a gente vem com a técnica de meditação, falando sobre como a meditação auxilia nesse processo. Então, os 5 pilares para esses relacionamentos, né, para que a gente conviva melhor dentro desses relacionamentos, para que a gente alimente a nossa saúde mental de forma positiva, é autoconhecimento. Então, eu me conhecer vai trazer para mim aquela capacidade de observar. Isso aqui para mim tá good ou isso aqui para mim tá ruim? Eu posso ficar ou eu decido me retirar? Isso é muito importante para a saúde mental. Por quê? Porque tem a frase hoje que tá muito na moda, né? Não estrague com a minha saúde mental. Não vou gastar com você a minha saúde mental. Então, às vezes, essa escolha é algo que está em pauta e você pode sim fazer uso disso. Outra coisa, empatia. E quando a gente fala empatia, eu ainda uso mais autoempatia. Às vezes, você está sendo empático demais com o outro e você está esquecendo de ser empático com você. Então, busca o acolhimento, busca entender, e dentro desse entendimento, muitas vezes é trabalhar aquelas frases de internalização. Quem conhece o EFT, joga duro, e eu estava até pensando aqui de fazer um encontro com vocês aí, de EFT. Para quem não conhece, é uma técnica de liberação emocional extremamente eficaz, muito maravilhosa, e a gente só trabalha com toques em determinados pontos, trabalhando a programação mental. Mas vou lançar uma enquete aí. Quem sabe a gente tenha público que a gente pega um dia aí e faz. O outro ponto, autoconhecimento, empatia, assertividade. Seja direto e assertivo no que você quer, no que você deseja, qual é seu foco. É muito importante você saber, gato da Alice, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei qual é o meu destino, se eu não sou assertivo no que eu quero, todo mundo vai me oferecer um monte de coisa e eu vou ficar assim. Por quê? Porque hoje nós temos aí
muitas e muitas e muitas e muitas entradas, e dentro desse processo de muitas entradas é o que realmente eu estou apto para agarrar, o que é que realmente eu quero investir meu tempo e minha saúde mental. Por quê? Pode ser que exista coisas que eu diga de boa, mas eu escolho não investir nisso agora. E essa escolha, gente, é muito importante. Você vai estar limpando o seu campo do que lhe estressa. Então, a gente chega num outro ponto que é a cordialidade. Então, eu ser cordial, eu posso muito bem ser discreto e eu sair a paisana, como eu brinco, eu posso muito bem sorrir, pinguim de Madagascar, sorrir a cena, porque eu percebo que não vale a pena entrar nessa discussão, entrar nessa briga, entrar nessa celeuma, e às vezes não é nem que aquilo ali não seja, você não esteja certo, é porque não vale a pena. Então, em busca de preservar a minha saúde mental, e eu brinco sempre, psicólogo e terapeuta é coisa cara. Dentro disso, eu observo, vai valer o custo do estresse? Não. Então, enche os pulmões, desce por baixo do ventre, joga para fora e emana paz e amor para quem está ficando. E a outra coisa, a questão da ética. Então, buscar ser ético é entender que quais são as atitudes que eu estou tendo perante o todo. Por quê? Porque eu posso, muitas vezes, estar sendo cordial com o outro e, me desculpe o termo da palavra, então, é a gente entender de quais são as atitudes que eu estou tendo frente ao outro, como é que eu me comporto, como é que eu ajo frente ao outro, para que esse mundo que a gente vive seja, sim, o mundo melhor que a gente diz que quer para os nossos filhos. Então, é a gente trabalhar e entender que sistemicamente, que é o que eu falo muito, sistema, essa palavra bonita, trabalhar sistemicamente, é entender que quando a gente trabalha você, a gente está trabalhando todo o meio. É entender que você impacta em tudo e tudo impacta em você. Só que você não tem como dizer e definir como é que o outro deve caminhar. Mas você pode escolher como é que você quer caminhar frente ao outro, entendendo que o outro também está naquele sistema. Resumo rápido, que já chegou o tempo. Então, os 5 pilares para viver esses desafios aí dentro de um processo de relacionamentos é autoconhecimento, ponto principal, empatia, assertividade, cordialidade e ética. Então, se eu estou trabalhando dentro disso e entendendo que autoconhecimento vai estar ali pautado em tudo, e dentro desse tudo se eu me conheço, eu observo, se eu observo, eu percebo quais são os ambientes que dão ali para mim, para ir, para não ir, para muitas vezes escolher não ficar. Então, eu, através do meu autoconhecimento, tenho como fazer essa seleção fina de tudo. E fazendo essa seleção fina de tudo, eu também olho, observo quais são os pontos que eu preciso estar em evolução. E por que eu falo em evolução? Porque o dedinho de prosa é o momento, sim, que convida você para se conhecer, para se expandir, para se melhorar, e vem com a gente. Então, gente, o Dedinho de Prosa tinha essa mensagem para hoje. Não esquece, sexta-feira, para quem pediu, temos aí sorteio de uma leitura de tarot completa e de uma mesa radiônica com a parceria aí do Espaço Amor que Cura com Amor. Então, a gente vai estar junto aí sexta-feira fazendo esse sorteio. Estou lembrando, gente, tem gente que não está seguindo as regras. Então, segue as regras com cautela e com cuidado, em especial se você tem o desejo, se já conhece o nosso trabalho e tem aquela vontade de ter essa leitura que é maravilhosa, de paixão, segue as regras direitinho. Por quê? Porque o sorteio ele é feito ao vivo, então a gente vai conferir ao vivo. Se não tiver, sinto muito, manda o próximo, e o próximo ali fica torcendo, lógico, para que esteja tudo certinho também. Então, hoje, terça, gratidão a todos que estiveram aqui comigo. Lembrando, hoje, às 20 horas, também
no espaço Consteladoras, né, no grupo Consteladoras, temos constelação, assim como estamos aí retomando as atividades de 2023. Então, esteja com a gente. Hoje a constelação será conduzida por Josiane e será, assim, linda como sempre é. E venha ser representante, venha conhecer a constelação se você não conhece, venha ser contribuição e expandir. Beijo, 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 ultrapassei o horário. Cheiro, gente, aguardo vocês. Tchau, tchau.